Olá, meu nome é Beatriz e sejam bem-vindos ao meu canal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como alguns de vocês já sabem, e se ainda não sabe, é só voltar alguns vídeos aqui, eu fui selecionada recentemente para uma bolsa de pós-doutorado para o programa da CAPES em parceria com a Fundação Alexander von Humboldt. Então, em breve, estarei indo para a Alemanha para fazer minha pesquisa lá. E quando eu comecei a pesquisar, quando eu descobri sobre essa oportunidade e fui ver, né, quais documentos eram necessários para fazer a minha aplicação, eu fiquei com um pouco de dúvida. Como que eu escrevo o meu projeto? Como que eu estruturo o meu currículo de uma forma que seja atraente para quem vai estar avaliando? Naquele momento, eu tive ajuda de uma pesquisadora que já tinha sido selecionada por esse mesmo programa e que já estava na Alemanha. Então, eu acho que nada mais do que o meu dever de vir aqui ajudar quem também está nesse processo. Porque o que é que acontece? Eu estou acostumada a escrever projetos estilo Brasil, estilo FAPESP, projetos que são longos. E especificamente para esse edital, eles pedem um projeto de no máximo 5 páginas, incluindo referências. Então, era um desafio, eu não sabia ao certo como fazer, como estruturar. Então, a ajuda dessa pesquisadora e, claro, a ajuda do meu orientador, que já tinha experiência nesse tipo de escrita, né, de projeto, foi fundamental. Inclusive, o meu orientador da Alemanha, ele já tinha conseguido bolsa da Embo, da Marie Curie, ele até me mandou exemplos, né, me mandou os projetos que ele escreveu para eu poder me basear, e eu achei bem legal e um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Então, eu acho que esse vídeo pode te ajudar nesse momento também, seja para essa bolsa da CAPES em parceria com a Humboldt, ou para alguma outra submissão de algum outro tipo de bolsa. Eu acho que as dicas aqui, elas podem ajudar qualquer tipo de pesquisador que está tentando aí escrever o seu projeto. Como tem alguns documentos que eu acho que vale a pena eu detalhar com vocês, eu não vou fazer tudo isso em um vídeo só, para não ficar algo muito cansativo, muito longo. Então eu vou dividir em alguns vídeos. Eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouquinho, quais são os documentos que a Humboldt te pede para você ter tudo pronto, né, na hora da submissão. E entre eles eu vou focar em alguns para destrinchar com vocês passo a passo, para poder ajudar, para você não ficar perdido por aí. Então, sem mais delongas, vamos ver quais são os documentos. Quando você entra no site, lá no link da Humboldt, que tem todas as informações sobre o programa, você vai se deparar com esta parte aqui, onde tem os documentos para serem submetidos. E aqui nós vamos passar um por um, né? Tem uma lista de documentos que você tem que preparar para poder fazer a submissão. Então, aqui nós temos o currículo vitae, que tem que ter no máximo 2 páginas, um Research Outline, que seria a sua proposta de projeto, com no máximo 5 páginas, uma lista completa de suas publicações, então todos os artigos que você já publicou, seja com peer review ou não, até mesmo seu TCC, sua monografia, sua tese de doutorado, tudo. Dentre essa lista completa, eles pedem para você escolher as suas publicações chaves, que são 3. Então, além de montar esse documento com essas listas, você também tem que fazer o upload dessas publicações, né, o arquivo completo, o certificado do seu doutorado, principalmente aí no caso, né, a gente está indo para um pós-doutorado ou para uma vaga de pesquisador experiente. Então, você precisa apresentar o seu certificado, o seu diploma de doutorado. Aqui, German Language Certificate, mas no nosso caso não precisa, nós não precisamos apresentar nenhum comprovante que a gente tem conhecimento da língua alemã. O importante é você saber falar inglês, porque isso já vai te ajudar no processo. Mas também não precisa fazer o upload de nenhum comprovante de inglês também. E se for requisitado, né? Vamos supor que você já submeteu um paper, ele está em processo ali para ser publicado, mas ainda não foi. Então você pode colocar esse artigo na sua lista de artigos, mas você tem que adicionar uma carta ali do editor provando que o seu artigo foi aceito e que logo será publicado, para ele poder contar, né, junto ali com os outros que já estão publicados. E se você tem algum trabalho, dentre os seus trabalhos chaves, por exemplo, você tem um artigo que ele está na sua língua, né, na língua português do Brasil. Então você tem que fazer ali o upload da tradução, um sumário dele traduzido para o inglês, para que eles possam entender do que se trata e tudo mais. E além disso também,
um statement do host, ou seja, do seu anfitrião. Aqui não é você que faz. Uma vez que você começa a sua aplicação, você vai entrar lá na página da Homebold, tem que preencher vários dados e tudo mais, fazer o upload desses documentos, e tem uma área lá que você coloca os dados do seu anfitrião, e-mail, contato e tudo mais, e o seu anfitrião ele vai receber um e-mail para ele mesmo fazer esse statement, e lá ele vai ter que preencher algumas coisas, mas é uma área restrita para ele, você não tem acesso ao que ele vai fazer, tá? Então aqui vai ser um trabalho em conjunto entre você e o seu anfitrião na Alemanha. Como eu mencionei, são vários documentos, eu não vou fazer vídeo de todos eles porque eu acho que não cabe aqui. Então, por exemplo, esse documento sobre a lista completa de publicações ou das publicações chaves, a própria Humboldt ela já deixa aqui um modelo para você seguir. Então, não tem erro. Eu simplesmente segui o modelo e tranquilo. Então, para esses dois, eu não vejo necessidade de me aprofundar nisso. Porém, eu acho interessante eu fazer 2 vídeos, um falando sobre o projeto de pesquisa, que vai ser o vídeo de hoje. Então, eu vou abordar sobre como fazer o projeto de pesquisa, como estruturar, na verdade, como eu fiz para o meu. E aí, se você tiver interesse, seguir o modelo. E também sobre o currículo vitae, que eu acho que é importante a gente mostrar, né, como nossas habilidades, mostrar nossa formação de uma forma atrativa para os revisores que vão receber e vão julgar o nosso currículo e o nosso projeto. Então, eu vou focar nesses 2 documentos, dividir em 2 vídeos distintos, como eu mencionei, para não ficar muito longo. Então, vamos começar pelo projeto de pesquisa. Vamos lá? Bom, aqui eu vou dar então algumas dicas sobre como eu estruturei o meu projeto, lembrando que é como eu fiz, você está livre para fazer da forma que achar melhor. E claro, converse com o seu anfitrião, às vezes ele tem alguma dica, ele quer que você acrescente um tópico, tire um tópico, enfim. Então aqui é como eu fiz, que deu certo, recebi avaliação muito positiva sobre o meu projeto. Algumas coisas aqui são coisas comuns que a gente normalmente já faz quando escreve um projeto, e tem uma coisinha ou outra aqui que quando eu fui preparar, para mim foi novidade, porque eu nunca tinha usado esses tópicos e o meu anfitrião acabou me dando essa dica, eu acabei pegando para mim essa dica, eu acho que ficou bem bacana, bem organizadinho e bem claro também. Lembrando que você tem apenas 5 páginas, máximo, para poder escrever e desenvolver o seu projeto, o que para mim foi um desafio, tipo assim, gigante. Mas sem mais demora, vamos lá. Primeira coisa, é claro, o título. Tente escrever um título que não seja muito longo, mas um título que reflita do que é a sua pesquisa, do que é o seu projeto. Então, acho que o título ele tem que ser atrativo, porque ele já pega ali no primeiro momento a atenção de quem está avaliando, de quem está lendo. Logo depois do título, vem a introdução ou background. Aqui tudo que está em vermelho, se você quiser manter isso no seu projeto como tópico, porque foi isso que eu fiz. Então, por exemplo, eu tinha lá background e logo abaixo o background sobre o assunto. Então, aqui essas partes em vermelhas você já pode manter no seu projeto também para um rascunho, né? E depois, caso o seu anfitrião concorde, manter isso para a versão final. Aqui no background é a introdução. Você dá aquele contexto, né, sobre essa área que você está estudando, o que já se sabe, quais são as falhas ou as lacunas sobre esse assunto. Aqui de forma mais resumida, né, o que você pretende fazer, o porquê, o que você espera com isso. É aquela introdução básica de qualquer projeto, de qualquer artigo. Não tem muito segredo. Aqui nessa parte, né, onde nós utilizamos o maior número de referências, né, para poder ficar uma introdução bem robusta sobre o que você está falando, uma coisa bem concreta ali, sabe? Tipo, nossa, ó, usou bastante referência, foi atrás da literatura realmente. E aqui já fica outra dica também. Como a gente não tem muito espaço, tente usar, né, formatar as referências de forma de números. 1, 2, 3, ao invés de deixar escrita. Por exemplo, Oliveira et al. Ao invés de deixar toda a referência escrita, use o formato de números, porque aí você já ganha também alguns espaços para utilizar em outras partes desse projeto. Logo após do background, eu vim com uma hipótese. Aqui eu acho bacana para você mostrar, né, qual que é a minha hipótese, o que eu pretendo ali, o que o meu projeto pretende avaliar e tudo mais. Eu acho que é interessante ter esse tópico para mostrar ali realmente qual que é a ideia central do seu projeto, certo? E aí, claro, com o desenvolvimento do seu projeto, você vai ou refutar essa hipótese ou comprová-la, enfim. Aí só Deus sabe, né? Só o futuro sabe como que vai ser. Logo abaixo, eu vim com em.
E aqui eu tenho, se vocês prestarem atenção, aim e objectives. Os dois parecem a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não são. O aim é como se fosse o objetivo geral ali, então você não entra muito em detalhes. Qual que é o seu objetivo geral com esse seu projeto de pesquisa? E aí, quando você vir para o próximo tópico, que é objectives, aí sim você vai fazer de forma detalhada quais são as suas metas que você pretende, o que você pretende fazer para alcançar esse objetivo geral. E aqui, vocês também já devem estar cansados de saber, né? Objetivos você vai fazendo em tópicos, começando com verbos ali no infinitivo. E aqui pode ter vários tópicos, né? Depende de qual é o seu objetivo geral. Pode ter diferentes tópicos mostrando o que você pretende alcançar em cada um deles. Logo depois vem a metodologia. E acho que essa foi uma parte difícil para mim, porque na metodologia, quando eu escrevia meus projetos ou coisas assim, eu fazia ela muito detalhada, né? Cada uma das técnicas, dos experimentos, enfim, que eu ia utilizar. E na minha profissão, na minha área, geralmente é muita coisa. E isso gasta muito espaço. Só que aqui eu não tenho esse espaço. Então, a forma que eu organizei a minha metodologia aqui foi me baseando no exemplo que o meu anfitrião me passou, né? O meu futuro orientador. E eu achei interessante, eu nunca tinha visto esse tipo de forma, né, esse tipo de estruturar uma metodologia, mas é estruturar em blocos, chamados de work packages. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho methodologies e work packages. Aqui eu coloquei um exemplo apenas de 2 blocos, né, 2 work packages. No meu projeto em si eu tinha 3 work packages, tá? Mas aqui depende muito do que você está analisando, do que você pretende estudar. E como que funciona? Cada work package é realmente um bloco de trabalho, porque às vezes você está fazendo, dentro da sua pesquisa, tem experimentos que eles se conversam, que você faz diferentes tipos de experimentos para obter um resultado, né? E aí tem outros experimentos que não estão diretamente relacionados a esse, são outros tipos de experimento para outro resultado, com outro propósito. Então, esses work packages, você faz essa divisão em blocos. Então, por exemplo, nesse primeiro work package aqui, você pode colocar um título para ele, né, referente a esse bloco com que você pretende ali analisar naquele momento. Coloca a duração, então dentro do seu período de fellowship, quanto tempo você pretende se dedicar a esse bloco. Claro que aqui é uma previsão, então não precisa saber 100%, tipo, nossa, eu coloquei 12 meses e usei 14, ou usei apenas 6. Isso aqui é uma previsão, tá, gente? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, que dentro do meu fellowship, esse primeiro work package aqui, ele teria a duração de 1 ano, dentro ali da minha bolsa de 2 anos. Então, nesse primeiro work package, você descreve a metodologia que você vai utilizar para atingir tal objetivo daqueles que você listou. Aqui você vai colocar quais as ferramentas, tecnologia ou estratégia que você pretende utilizar, o racional científico do porquê escolher elas e como elas se conectam ao estado da arte, especificar os alvos, controles, seus tratamentos, enfim. Você pega tudo que está relacionado dentro desse bloco, os experimentos que você vai fazer e tudo mais, e concentra nesse bloco único, nessa work package única, tá? As próximas work packages ou os próximos blocos, aí depende um pouco. Aqui nesse outro exemplo, essa work package 2, se vocês olharem, eu coloquei que a duração é a partir do 12º mês do fellowship até o final, né, no 24º. Então, provavelmente aqui é um work package dependente, talvez, do primeiro. Então, ele só consegue começar quando eu termino essa primeira. Mas pode ter, por exemplo, algum work package que no mesmo período que você está avaliando aqui, fazendo experimentos para um objetivo específico, nesse mesmo tempo você já está trabalhando em outro bloco, em outros experimentos para atingir outro objetivo. Então não tem problema ter aqui um overlap de tempo. Tanto que no meu, se eu não me engano, tanto o primeiro quanto o segundo work package era dentro do mesmo período de 1 ano. E só o terceiro que era nesse período, depois do primeiro ano até o final do meu fellowship. Então fica aí uma dica para vocês. Preciso fazer work package? Claro que não, gente. Assim, aqui é uma dica diferente que eu nunca tinha utilizado. Eu gostei de fazer dessa forma. Acho que com isso eu consegui economizar espaço e focar ali em cada um desses work packages, quais eram os objetivos que eu estava tentando alcançar e quais experimentos, tecnologia, ferramenta, enfim, que eu precisaria utilizar para alcançar eles. Mas fique à vontade para fazer da sua forma. Logo após da metodologia,
é bacana também colocar um outlook, que seria perspectivas futuras, para mostrar ali para os avaliadores que estão lendo o seu projeto que a sua pesquisa, ela não acaba ali quando acaba a bolsa. Na verdade, ela vai além. Então, assim, quando eu terminar minha pesquisa, de acordo com os resultados, enfim, que eu obter, quais são as minhas perspectivas futuras? Então, para onde o projeto pode evoluir depois que essas etapas forem concluídas? Os impactos que são esperados, tanto a médio quanto a longo prazo? Possíveis colaborações e aplicações mais amplas desses resultados, novas linhas de pesquisas que podem surgir com base nos achados. Então, por exemplo, eu estou indo para um pós-doc e espera-se que depois eu monte o meu próprio laboratório, tenha a minha linha de pesquisa. Então, assim, como que esse projeto de pesquisa de pós-doc, ele pode influenciar lá na frente depois. Então, eu não vou trazer para o Brasil os conhecimentos, vou montar uma linha de pesquisa, seguir uma linha de pesquisa continuando esse meu projeto. Enfim, o futuro, o após, para mostrar que você tem um plano depois disso. Não é simplesmente, acabou, pronto, tchau, entendeu? Então, assim, não é obrigatório colocar Outlook, tá? É opcional, mas eu acho que é bacana que mostra seu comprometimento. Além disso, um outro tópico que eu nunca tinha pensado, e foi o meu anfitrião também que falou que era interessante colocar, é o Contingency Plan, ou um plano de contingência, como se fosse um backup, um plano B, caso sua pesquisa não esteja dando resultados, você encontre muitas dificuldades no caminho, porque pode acontecer, né? Ciência é assim, às vezes você acha que vai fluir e daí, na verdade, você começa a encontrar um monte de obstáculo, não consegue gerar o que era necessário e não consegue andar com o seu projeto. Então, você mostrando um plano de contingência, mostra que você está preparado, que você já pensou além. Caso esse meu plano não dê certo, o meu plano B é esse. Para mostrar que o dinheiro que está sendo investido em você, ele não está sendo desperdiçado. E não será desperdiçado, porque você já tem até um plano B caso aquele inicial não funcione. Então, assim, novamente, é opcional, mas eu achei genial porque mostra novamente o seu comprometimento e a sua visão ampla, que você não tá só ali, naquele projetinho para aqueles 2 anos, aquelas coisas. Você tá pensando assim, além, em todas as possibilidades possíveis. O próximo item seria impact, ou seja, o impacto da sua pesquisa, mostrar para eles por que ela é importante, o que ela vai trazer de benefícios para a sociedade, para a economia, para a ciência em si. Então, assim, com uma frase ali você consegue mostrar a importância. Porque, lembrando, você está competindo com várias pessoas e vão ter os avaliadores lendo essas pesquisas. Então, você tem que convencer ele de que a sua pesquisa é importante, tudo bem? Um outro tópico, e esse eu deixei destacado em amarelo porque ele é muito importante. É claro que durante a escrita do seu projeto você vai se reunir com o seu orientador, vai discutir com ele sobre a pesquisa, sobre os objetivos. É claro, vai ser uma construção em conjunta. Só que é importante que você faça esse disclosure de que você, candidato, desenvolveu, escreveu ali esse projeto sozinho, tipo, independentemente. Mas meu orientador ele corrigiu, ele deu uma dica aqui, uma ali. Tudo bem, é o papel dele. Mas é importante mostrar que você teve essa proatividade, essa independência, porque é isso que se espera de um pós-doutorando ou mesmo de um pesquisador experiente, né? Então é importante esse tópico. Ou você escreve da forma que eu deixei aqui, ou você reescreve, mas é importante que tenha essa informação de que o main content do seu projeto foi desenvolvido independentemente pelo candidato e que já foi acordado anteriormente, né, pelo pesquisador, pelo candidato e o anfitrião. E por último, o tópico de referências que não pode faltar. E aqui outra dica que eu dou é que como a gente não tem muito espaço, quando eu vou escrever referências, eu coloco referência 1, 2, 3, 4, né? Um por linha, digamos assim. Mas aqui não tem espaço. Então, o que eu fiz para poder economizar foi colocar a primeira referência, tipo a 1, coloca a referência, ponto e vírgula, coloca a próxima, ponto e vírgula, coloca a próxima. E aí, qualquer coisa, para diferenciar uma da outra, deixar o número em negrito para ver que são diferentes referências. E também, claro, no número menor que eu utilizei do resto do texto. Porque elas são importantes estarem ali, mas elas aqui a gente já consegue meio que manobrar assim, diminuir a fonte, fazer de uma forminha diferente para poder ter mais espaço para o texto principal. Uma outra coisa, na metodologia,
para facilitar um pouco mais o entendimento do que eu pretendia fazer, eu acabei criando uma imagem. E assim, coube nessas minhas 5 páginas, eu acho que ficou bem bacana, porque acaba facilitando, ainda mais que o meu tema era um pouco mais complicado e complexo, eu acho que facilitou ali o entendimento, uma forma mais didática. Então, se você também tem, às vezes, algum esqueminha, alguma coisa assim, eu acho que pode auxiliar também e fica legal. Mas lembrando, se você tiver espaço, não é obrigatório. E eu acho que é isso. Sobre o projeto, foi dessa forma que eu estruturei, com esses tópicos exatamente como estão aqui, mas novamente, sinta-se à vontade para trocar, excluir um, acrescentar mais coisas. Só se atente novamente, que são 5 páginas, no máximo. Bom, pessoal, é isso. Esta foi a forma que eu estruturei o meu projeto. Lembrando que o projeto ele tem que ser escrito em inglês e ele vai ser submetido tanto na plataforma da Homebold quanto na plataforma da CAPES. E eu sei que aqui eu foquei, né, pensando no meu programa CAPES Homebold, mas assim, é um esqueleto de um projeto de pesquisa. Então ele serve para qualquer agência de fomento. Eu acho que ele é um bom esqueletinho aí para dar o pontapé inicial na escrita do seu projeto, principalmente por alguns tópicos extras ali que não são tão comuns de serem vistos em um projeto, mas que eu acho que acaba deixando o seu projeto mais forte, como por exemplo o plano B, né, o plano de contingência, o impacto, as perspectivas futuras, que muitas vezes a gente até escreve umas perspectivas futuras, mas a curto prazo. Então acho que colocando um a longo prazo acaba trazendo um pouco mais de seriedade mesmo, mostrando que você pensou em tudo, sabe? Claro que são dicas, não são obrigatórios, mas eu acho que acaba deixando um pouco mais robusto o seu projeto. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou, peço para que você curta aqui o vídeo e compartilhe para ajudar aquele amigo, aquele colega que está nesse momento, né, de escrever algum projeto. E quando a gente tem um esqueletinho, acho que isso acaba auxiliando a dar o pontapé inicial. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a página da Homebold, onde você encontra todas as informações sobre essa parceria, sobre os documentos que são necessários, enfim, lá você encontra tudo. E se tiver qualquer dúvida, eles são muito abertos a responderem e-mails, tá? Eu, por experiência própria, posso falar isso porque eles já me responderam. E acho que é isso. Então curte, compartilha, comente se você gostou, se você tem alguma dúvida ou algum comentário aí para acrescentar alguma dica extra para escrever um projeto de pesquisa. É isso, pessoal. Até a próxima, onde vamos falar sobre o currículo Vita. Tchau, tchau!